Tecnologia da informação. A tecnologia da informação (TI) é um conjunto de recursos utilizados para criar, processar, armazenar, recuperar e trocar de dados e informações. A TI faz parte das tecnologias da informação e comunicação (TIC). Um sistema de tecnologia da informação, sistema de TI, é geralmente um sistema de informação, um sistema de comunicação, ou mais especificamente falando, um sistema de computador incluindo todo o hardware, software e equipamento periféricos, operado por um grupo limitado de usuários de TI. Embora os humanos estejam armazenando, recuperando, manipulando e comunicando informações desde que os primeiros sistemas de escritas foram desenvolvidos, o termo tecnologia da informação e seu sentido moderno apareceu pela primeira vez em um artigo de 1958, publicado na Harvard Business Review, como Informação da Tecnologia. Os autores Harold J. Leavitt e Thomas L. Wissler comentaram que a nova tecnologia ainda não tem um único nome estabelecido. Vamos chamá-lo de tecnologia da informação (TI). Sua definição consiste em 3 categorias: técnicos de processamento, aplicação de métodos estatísticos e matemáticos, a tomada de decisão e a simulação do pensamento de ordem superior por meio de programa de computador. O termo é comumente usado como sinônimo de computadores e redes de computadores, mas também abrange outras tecnologias de distribuição de informações, como televisão e telefones. Vários produtos ou serviços dentro de uma economia estão associados à tecnologia de informação, incluindo hardware de computador, software eletrônicos, semicondutores, internet, equipamentos de telecomunicações e comércio eletrônicos. Com base nas tecnologias de armazenamento e processamento empregados, é possível distinguir outras fases distintas do desenvolvimento de TI: pré-mecânica, 3000 a.C. a 1450 d.C., mecânica, 1450 a 1840, eletromecânica, 1840 a 1940 e eletrônica, 1440 ao presente. A tecnologia da informação também é um ramo da ciência da computação que pode ser definido como um estudo geral do processamento e estrutura, processamento de vários tipos de dados à medida que esse campo continua a evoluir em todo o mundo. A prioridade e a importância geral também aumentam. É aí que começa a vir a introdução de cursos relacionados à ciência da computação da educação K12. O termo a tecnologia da informação é considerado como um conjunto de recursos empregados processos informacionais como coleta, armazenamento, processamento e distribuição. Da Silva et al. 2008, o desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias de informação modificou também as bibliotecas e os centros de documentação, principais locais de armazenamento de informação, introduzindo novas formas de organizações e seu acesso aos dados e obras armazenadas, reduziu custos e acelerou a produção dos jornais e possibilitou a formação instantânea de redes televisivas de âmbito mundial. Além disso, tal desenvolvimento facilitou e intensificou a comunicação pessoal e institucional através de programas de processamento de texto, de formação de banco de dados, de editoração eletrônica, bem como de tecnologias que permitem a transmissão de documentos, envio de mensagens e arquivos, assim como consultas a computadores remotos via redes mundiais de computadores como a internet. A difusão das novas tecnologias de informação trouxe também impasse e problemas relativos principalmente à privacidade dos indivíduos e ao seu direito à informação, pois os cidadãos geralmente não têm acesso a grande quantidade de informação sobre eles, coletadas por instituições particulares ou públicas. As tecnologias de informação não incluem somente componentes de máquina. Existem tecnologias usadas para lidar com o ciclo da informação, como técnicas de classificação que não requerem uso de máquinas apenas em um esquema,
Esse esquema pode também ser incluído em software e as tecnologias de classificação e organização de informações existentes dentre as bibliotecas começaram a ser formadas. Qualquer livro sobre organização de biblioteca traz as tecnologias. Os maiores desenvolvedores mundiais desse tipo de tecnologia são Suécia, Finlândia, Suíça, Israel, Singapura, Países Baixos e Estados Unidos. Segundo o relatório global de tecnologia da informação 2015 a 2016 do Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o 72 nesse ranking. Impacto do Sistema de Informação SI, Tecnologia de Informação das organizações TI nas organizações. Inicialmente, para a incorporação da TI nas empresas seja bem sucedida, é importante que haja uma redefinição ou reestruturação dos sistemas produtivos e gerenciais, pois a realidade mercadológica vem sofrendo mudanças e passa a exigir estratégias, qualidade e diferenciação dos serviços e produtos através da sinergia do trabalho corporativo. As networks, por exemplo, são elementos essenciais ao processo de integração das atividades das organizações e, como fonte principal de competitividade, apresentam grande poder de armazenamento de dados de Medeiros, Vale, 1996. A introdução de SI/TI numa organização irá provocar um conjunto de alterações, nomeadamente em nível de relações de organizações e meio envolvente, analisadas em termos de eficiência e nível de impactos internos da organização, analisadas através da eficiência. A TI são recursos valiosos e provocam repercussões em todos os níveis de estrutura. Do nível estratégico, quando uma ação é suscetível de aumentar a coerência entre a organização e o meio envolvente, que por sua vez se traduz no nível de eficácia em termos de cumprimento da missão organizacional. Dos níveis operacionais e administrativos, quando existe efeito endógenos, traduzidos em aumento da eficiência organizacional em termos de opções estratégicas. No entanto, ao ser feita essa distinção, não significa que ela seja estanque, independente, pois existem impactos simultâneos nos vários níveis estratégicos, operacionais e táticos. Assim, temos que os SI, que permite às organizações da oferta de produtos a preços mais baixos que, aliados ao bom serviço e relação com os clientes, resultam numa vantagem competitiva adicional através de elementos de valor acrescentado, cujo efeito será a fidelidade dos clientes. A utilização de TI pode provocar também alterações das condições competitivas de determinado mercado em termos de alteração do equilíbrio dentro do setor de atividade, dissuasão, a criação de barreira à entrada de novos concorrentes. O SI/TI permite ainda o desenvolver novos produtos e serviços aos clientes ou diferenciar os existentes da concorrência e que atraem o cliente de forma preferencial em relação à concorrência. A utilização de alta tecnologia vai permitir uma relação mais estreita e permanente entre empresa e fornecedores, na medida em que qualquer pedido ou sugestão da parte da empresa é passível de ser atendido e testado pelos fornecedores. A tecnologia permitiu uma modificação na maneira de pensar e de agir dos produtores e consumidores. As tecnologias de informação têm reconhecidamente impactos no nível interno das organizações, da estrutura orgânica e do papel de enquadramento, coordenação da organização em nível psicossociológico e das relações pessoais, no subsistema de objetivos e valores das pessoas que trabalham nas organizações, bem como no subsistema tecnológico. À medida que a TI vai sendo incorporada nos sistemas produtivos, a estrutura e os processos organizacionais são alterados. Temos como exemplo a substituição do trabalho físico por máquinas e robôs, a automação de processos quando empenhado de modo holístico na organização. A tecnologia da informação pode ser efetiva em função do aumento da capacidade de processamento de dados e elaboração de informações úteis à gestão estratégica.
Outros aspectos podem ser considerados como potenciais resultados de que a TI desperte nas organizações, como a grande velocidade das comunicações internas e externas e feedbacks, aumento de produtividade mediante eliminação de etapas ociosas, acompanhamento e controle de processos de Medeiros Vale 1996. Tecnologia de informação e seu impacto na segurança empresarial. A tecnologia da informação segue em avanço constante, mas ao mesmo tempo sua gestão no quesito segurança não acompanha o mesmo ritmo das políticas de segurança e não está ainda em um patamar que pode ser considerado eficiente. Tantos recursos disponíveis e possibilidades quase ilimitadas, os gestores esquecem que agora sua empresa possui mais uma porta para o mundo, porta para essa que se aberta pode dar ao indivíduo valiosa informação sobre sua organização. A era tecnológica implica a gestão do conhecimento, que é uma prática cíclica, onde sua aplicação consiste na criação, inovação e na funcionalidade de produtos e serviços. Dispositivos móveis em ambientes corporativos. Conforme abordado por D. Carvalho Neto, 2017, a necessidade de conectividade e mobilidade advindos da transformação da era da tecnologia vão sendo sanadas por certo tipo de equipamentos, como dispositivos móveis, smartphones, notebooks, tablets, por exemplo. Tais dispositivos estão sendo usados cada vez mais, principalmente para a acessibilidade e popularidade dessas novas tecnologias. Organizações atualmente fazem negócio de forma virtual, processam dados e produzem informações através de dispositivos móveis. São inúmeras as vantagens advindas do uso de dispositivos móveis no ambiente empresarial, como a facilidade de acesso e divulgação de informação, redução de custos operacionais, aumento de produtividade. Além disso, tem-se uma grande capacidade de armazenamento e transporte de dados. Tecnologia da informação. A tomada de decisão do setor público de saúde é extremamente dependente de uma informação eficaz e atempada. Todavia, segundo a OMS, na prática, raramente o sistema de informação de saúde funciona sistematicamente, pois são complexos, fragmentos e não respondem às necessidades. Todavia, estes são de extrema importância na manutenção e dos direitos humanos, podendo documentar desigualdade de acesso aos cuidados. Da mesma forma, podem auxiliar a criação de uma plataforma de criação, fomentando o desenvolvimento sanitário de um tipo de população social e econômica desagregada, permitindo seu acesso à informação. Evolução da tecnologia de informação e comunicação. Com o avanço da TI e sua difusão global, a tecnologia da informação e comunicação, TIC, surgiu a partir de uma convergência entre o setor de telecomunicações e recursos de informação, integrando radioário, software e tecnologias de comunicação, que, ao englobar um conjunto de métodos, possibilitam a criação do sistema de comunicação. Tais sistemas evoluíram ao longo dos anos e possibilitaram a interação e comunicação entre computadores, que passaram a lidar com uma imensurável escala de dados e de informações. Da Silva et al., 2008, conhecendo a evolução histórica da tecnologia da informação TI6, podemos compreender o quanto essa ferramenta é necessária até hoje nas empresas e perceber, por exemplo, como os sistemas atuais são modificados, desenvolvidos e aplicados. O desenvolvimento do TI, segundo Key, 1996, p.xxv, pode ser dividido em 4 períodos distintos. Processo de informação, década de 1960, Sistema de informação, década de 1970, inovações e vantagens competitivas, década de 1980, integração e reestruturação do negócio, década de 1990, de acordo com Foina 2001, foi com o advento dos computadores das empresas e organizações que as TICs surgiram.
Antes o processo era tratado das informações, era em formato de memorandos, planilhas e tabulações, todas datilografadas e distribuídas por meio de malotes aos funcionários. Analisando os avanços da TI, vemos o quanto esse instrumento de tomar decisão é importante no mundo dos negócios, nas empresas e na própria tecnologia. A era do processamento de dados. Em 1960, os computadores começaram a se tornar importantes para as grandes e médias empresas, mas eram limitados quanto à aplicação e implicações entre si. Os avanços da informática eram puxados pelo hardware como melhorias no custo, velocidade dos equipamentos e as aplicações, onde este último era construído do zero, pois não existiam empresas dedicadas ao desenvolvimento de pacotes. Na década de 1970, as linhas telefônicas de voz passaram a permitir o acesso a terminais remotos de computadores. As telecomunicações se tornam uma base tecnológica, levando as empresas à automatização das atividades burocráticas. Toda a ação acontecia na sala de processamento de dados, chamados CPDs, Centro de Processamento de Dados, responsável pelo tratamento das informações, onde o processo e esse volume de dados eram organizados por relatórios gerados pelo sistema ou terminais ligados ao computador central. Porém, havia resistência por parte de usuários ao novo sistema e centralização das operações, a era do sistema de informações. Em meados de 1970, as transformações tecnológicas começaram a abrir novas opções para a transformação de dados em informações e ao melhoramento e adequação ao sistema de acordo com a necessidade da empresa. Porém, ainda era um período de extrema centralização. O termo pela primeira vez se torna flexível, permitindo o computador processar diversas tarefas simultaneamente com vários usuários. Surgem também os pacotes de software, onde, combinado com a flexibilidade dos terminais, estimulou uma série de inovações que vieram a ser conhecidos como sistema de apoio à decisão. Segundo que em 1996, P.XXXVII, a maior evolução técnica dessa época foi a passagem do processamento de transações para o gerenciamento de banco de dados. Surge então os sistemas gerenciadores de banco de dados, SGBDs, que organizam as informações de maneira eficaz, evitando duplicidade e facilitando sua análise. Assim, os velhos CPDs começaram a se transformar em biblioteca de informações. Os profissionais de informática eram os que mais resistiam às mudanças. A era da inovação e a vantagem competitiva. Em 1980, ocorreram mudanças tecnológicas, principalmente em tecnologia de escritório e microcomputadores. O termo tecnologia da informação passou a ser mais usado. Os gerenciadores de banco de dados se tornaram disponíveis nos PCs e softwares de custo baixo, dominaram o mercado. Assim, as atenções se voltaram para o mercado em busca de novas estratégicas com base nas tecnologias de TI. As telecomunicações e os microcomputadores liberaram o uso da TI nas empresas do mundo todo. Criou-se programa de conscientização gerencial para os altos executivos e o Centro de Suporte ao Usuário, CSU, e o chamado Help Desk, onde usuários consultavam para esclarecer dúvidas, além de receberem consultoria da área tecnológica, ambos para possibilitar o acesso e conhecimento às ferramentas de TI existentes das empresas e uma maior aceitação. Mesmo com todos os avanços da época e com as redes locais, os computadores ainda eram incompatíveis entre si, dificultando assim a integração dos sistemas e uma maior flexibilidade. A busca pela descentralização se torne mais forte. Como a tecnologia da informação aprimora os processos de negócio. Alguma desvantagem de aderir à TI na organização se dá pelo fato da otimização de vários processos organizacionais que anteriormente eram mecânicos e manuais e que agora estão automatizados. Com isso, a eficiência e a automatização
de tempo e de processos organizacionais é incrível, proporcionando vantagem competitiva perante aos concorrentes, que ainda têm resistência a aderir. A TI foi muito além disso, no qual a busca de obter vantagem competitiva foi se desenvolvendo e se adaptando às necessidades cotidianas, como exemplo, verifica a melhoria na disponibilidade de informações, que agora se obtém o acesso com maior facilidade, possibilitando que mais colaboradores tenham acesso às informações de qualidade quase instantaneamente, aumentando o controle de qualidade e de seus processos operacionais, além da eficiência da hora de tomada de decisão organizacional. O uso de TI não vai somente no fato de otimizar um processo ou outro, e sim a organização como um todo. Por ter em Miller, 1985, p.152, afirmam que a TI não somente afeta a maneira de como cada atividade individual é realizada, mas através de novos fluxos de informações. A TI está aumentando a habilidade das empresas para explorar o elo entre as atividades, tanto interna como externamente. A empresa, a tecnologia está criando novas ligações entre atividades e agora as empresas podem coordenar suas atividades em conjunto com as atividades de seus clientes e fornecedores. Apesar de um aumento expressivo do número de organizações que optam pela utilização de TI na administração da empresa, é possível observar que nem todas conseguem explorar os privilégios que a TI acaba disponibilizando a qualquer ramo de negócio que seja, a fim de obter uma vantagem competitiva, de maneira que a mesma é utilizada somente em tarefas rotineiras e operacionais, e muitas das vezes não é explorada como parte de um planejamento estratégico. Portanto, é de suma importância um maior desenvolvimento de artigos e pesquisas que visem auxiliar na organização da utilização da tecnologia da informação do âmbito estratégico, principalmente no segmento de pesquisa de pequenas empresas, favorecendo e possibilitando o gestor desse negócio da elaboração, implementação e, é claro, no controle e monitoramento de estratégias, processos e no fornecimento com a finalidade de ajudar no processo decisório. Consequentemente, com esta implicação, lhe possibilita a tão almejada vantagem competitiva. De maneira inerente, é fundamental que a tecnologia da informação seja maior aproveitada pelas organizações com o propósito de vencer e ultrapassar as barreiras e correntes existentes do ambiente organizacional. Pode-se citar, por exemplo, como exemplo, a resistência por parte de funcionários mais antigos que têm dificuldade de adaptação a novas realidades, principalmente envolvendo tecnologia, seja pela própria dificuldade na utilização e o aprendizado, ou até mesmo o receio de ser substituído pela própria. Também a limitação financeira de algumas empresas, em especial nas de pequeno porte, ou até mesmo dúvidas em relação aos resultados e benefícios que eventualmente há de ocorrer se a mesma for aplicada corretamente, além de organizações ainda apresentarem resistência na aplicação da TI e de entender como a mesma poderá beneficiar a organização na sociedade em que vivemos, totalmente globalizada. Fica evidente as consequências para empresas que ainda é relutante à inovação de mercados e tecnológicos, acabam ficando para trás do segmento de mercado atuante. A era da integração e reestruturação do negócio. Na década de 1990, sistemas abertos, integrações e modelos se tornam itens essenciais do departamento de sistemas, acabando com a incompatibilidade. A integração tecnológica flexibilizou e facilitou a troca e o acesso às informações, otimizando o funcionamento da empresa. Surge, por exemplo, o sistema EDI, eletrônico dado interchange ou troca eletrônica de dados. A TI é reconhecida como fator crítico de capacitação, principalmente através das telecomunicações, que permite eliminar barreiras impostas por local e tempo às atividades de coordenação, serviço e colaboração, que em 1996 fez XLIX, de modo súbito
A mudança acelerou com quase todas as áreas de negócios e da tecnologia. A transformação e a utilização da ferramenta TI se tornam globais e as distinções entre computador e comunicação desaparecendo, mudando radicalmente o mundo dos negócios. O computador se torna elemento de TI indispensável em uma organização. Segurança. Em relação à segurança de computadores, é comum associá-los a invasões ou tomadas por cybercriminosos. No entanto, a segurança do computador não se trata apenas de proteger os componentes internos de um computador, mas também protegê-los de desastres naturais como tornados, inundações, incêndios, etc. A segurança do computador basicamente é a abreviação de proteger um computador contra danos, ou seja, de desastres naturais, criminosos cibernéticos ou praticamente qualquer coisa que pode prejudicar o computador interna ou externamente. A segurança cibernética é um grande tópico na categoria de segurança do computador, pois trata basicamente da proteção da tecnologia contra criminosos cibernéticos indesejados ou trolls. É um aspecto muito importante para empresas e organizações e é fundamental para a saúde geral e o bem-estar da estrutura da organização. À medida que a tecnologia está ficando mais sofisticada a cada dia, a taxa de ataques cibernéticos e violações de segurança também está aumentando, o que significa que manter conscientização adequada sobre segurança cibernética na força de trabalho é muito importante, com a manutenção da segurança cibernética adequada em todo local de trabalho. Há pessoas que precisam ter um conjunto de habilidades especiais para poder proteger o negócio ou organização. Existem várias categorias diferentes em que isso pode ser dividido, desde redes e bancos de dados e até sistemas de informação. Com a segurança de computadores surge a necessidade de profissionais ou pessoas com experiências educacionais nos diferentes campos dessa profissão para ajudar a proteger redes, bancos de dados e sistemas de computadores contra ameaças internas e externas que possam causar danos. Com a tecnologia ficando mais sofisticada, aumentando a ameaça de danos internos a computadores e tecnologia, ou seja, ataque de ransomware, malware, spyware e phishing. Na verdade, esses são apenas alguns dos diferentes problemas dos quais os profissionais lidam, pois há uma grande variedade de tipos diferentes de ataque em todo o mundo. Junto com diferentes problemas e ataques, há também uma grande quantidade de especialidades da profissão. Eles contêm tudo, desde o tópico geral da ciência da computação, engenharia de computação, engenharia de software, sistema de informação e sistema de computador. À medida que o mundo continua avançando em tecnologia, há uma necessidade desesperada de pessoas nessas profissões para ajudar a fazer e executar essas atualizações, pois elas ajudam a tornar a tecnologia e o software mais seguros e confiáveis em todo o mundo. Nota sobre a aplicação mais ampla posterior do termo TI, que Arai comenta. Em sua aplicação original, tecnologia da informação é apropriado para descrever a convergência de tecnologia com a aplicação de um vasto campo de armazenamento, recuperação, processamento e disseminação de dados. Termos conceitual, desde então, foi convertido para que a propõe a ser de grande utilidade, mas sem o esforço da definição. O termo TI carece de substância quando aplicado ao nome de qualquer função, disciplina ou posição.